Estamos dando início a mais um tema, Sistema Respiratório da matéria de Clínica Médica. Eu sou a professora Bárbara. Bom, o sistema respiratório é composto por fossas nasais, faringe, laringe, brônquios, traqueia, pulmão direito, pulmão esquerdo, bronquíolos, alvéolos e o diafragma. As patologias dos distúrbios respiratórios, as manifestações clínicas são sempre as mesmas ou parecidas, tá? Então, hipoxemia, inquietação, agitação, dispneia, desorientação, confusão mental e perda da consciência. Por que pode acontecer uma confusão mental com um problema respiratório, professora? Devido à baixa quantidade de oxigênio que consegue chegar ao sistema nervoso, ou seja, ao cérebro. Então, faz a troca gasosa com grande eficácia. Hipercapnia, cefaleia, sonolência, vertigem, taquipneia, bradipneia, uso da musculatura acessória e respiração assincrônicas, tá? Que é aquela respiração que não tá assim, então ela fica uma respiração mais ofegante. Bom, avaliação e cuidados de enfermagem. A inspeção e ausculta pulmonar criteriosa, identificação de sons anormais, uso da musculatura acessória, coloração, dessa secreção, avaliar nível de consciência e a capacidade de tolerar o aumento do trabalho respiratório, avaliar sinais de hipoxemia e hipercapnia, determinar o estado hemodinâmico e comparar com os valores prévios, analisar a gasometria e comparar com os valores prévios, ou seja, os valores anteriores, os valores de padrão normal, e informar o médico e o seu enfermeiro responsável do setor no momento. Normalmente a forma de tratamento é oxigenoterapia para corrigir o que é hipóxia, fisioterapia respiratória e hidratação, broncodilatadores e corticosteroides, diuréticos para congestão pulmonar, ventilação não invasiva com pressão positiva ou ventilação mecânica. As complicações possíveis que podem existir é intoxicação por oxigênio, que é a quantidade em excesso de oxigênio, e o barotrauma. Sinais de intoxicação através do oxigênio: tosse sem secreção, dor no peito na região subexterna, entupimento nasal, náuseas e vômitos, fadiga, dor de cabeça, dor de garganta e hipoventilação. Aqui é uma imagem de barotrauma, que devido ao barotrauma, ocasionou um pneumotórax, tá? Então, essa parte que eu vou marcar aqui para vocês é o pneumotórax, que nos próximos slides eu vou explicar para vocês o procedimento de drenagem quando acontece um pneumotórax. As intervenções de enfermagem servem para melhorar a troca gasosa, administração de oxigênio, promover a expansão torácica, realizar gasometria arterial e comparar com os valores prévios. Nebulização com vasodilatadores, hidratação, aspiração e intubação em casos emergenciais. Educação para manutenção em saúde, ingesta de medicamentos, tá bom? A melhoria para a questão de riscos ambientais e o período climático, né? Como exemplo, sabemos que no inverno, o maior índice de complicações respiratórias tendem a surgir. Bom, uma das patologias citadas nesse momento é a tuberculose. A tuberculose, ela é ocasionada pelo bacilo de Koch, tá? Que é o Mycobacterium tuberculus. Aí ele é aeróbico e transmite através do quê? Através do ar. Características individuais associadas à tuberculose: renda familiar baixa, habitação ruim, famílias numerosas, aglomeração humana, desnutrição, etilismos e drogas, infecção associada ao HIV, soro positivo, difícil acesso à saúde e serviços de saúde precário. Quando nós falamos de infecções associadas, dizemos o quê? Quer dizer, aquela classificação de doenças oportunistas. Eu já tenho uma determinada patologia e surge uma outra doença em cima dessa patologia, que é essa que tende a deprimir o meu sistema imunológico. Causas do aumento do bacilo no mundo é a má qualidade do programa de controle da tuberculose, aumento da taxa de abandono, a co-infecção, tá, da tuberculose para o HIV, migração de populações. Ou seja, eu tenho bacilo e eu moro num lugar e eu frequento outros e eu circulo com esse bacilo, tudo bem?
Início da tuberculose, tosse com expectoração, catarro, tá? Por 3 semanas ou mais, podendo ser acompanhado de emagrecimento, febre, vespertina, que quer dizer o quê? Ao término da tarde, diariamente fraqueza e a perda do apetite. Aqui nessa imagem, eu tenho 3 níveis de pulmão. Esse primeiro aqui que eu vou circular para vocês é o início, tá? Da infecção, quando ela tá na fase inicial. Esse segundo é quando ela já tá ativa. E esse terceiro aqui é quando ela tá com múltiplas lesões, já tá acontecendo. Reparem aqui embaixo como é que fica. Diagnósticos, né? Sintomas respiratórios, tosse, expectoração, por 3 semanas ou até mais. Suspeita, tosse, expectoração, sudorese noturna e a perca de peso. Isso que faz a solicitação dos exames. Então, eu tenho o baciloscopia, que é o exame do escarro, que é o que? Eu faço a coleta da secreção, eu pego um potinho de coleta, faço o paciente escarrar dentro do pote, tá? Conhecido como BK ou IBAR, tá? São esses dois nomes que eu dou para o bacilo para esse exame de teste de escarro. Realizar em todos os pacientes sintomáticos e respiratórios. Quando realiza essa cultura de escarro? É uma resistência medicamentosa, confinados, asilos presidiários, creches, essas pessoas que convivem o quê? Em grande aglomeração. Pacientes HIV positivo, profissionais de saúde, contato de tuberculose multiresistente. O que seria? Esse paciente já teve a tuberculose, ele não fez tratamento e de repente ele tem a manifestação de novo. Então ele está tendo novamente uma segunda crise de tuberculose. Então ele é multiresistente. O tratamento na unidade básica de saúde, notificação compulsória, preencher ficha de notificação, início do tratamento ele sempre é supervisionado, realizar acompanhamento e a consulta médica uma vez ao mês e investigar os contatos de 2 anos a 6 meses dessa pessoa. Prevenção, vacina, que é a beta-CG, alimentação saudável e saneamento básico. Conclusão do tratamento da tuberculose, ao término do tratamento, realizar 2 baciloscopias. Concluindo quando? O 5º ou no 6º estágio do tratamento da negativo. Vamos supor, se eu tenho que fazer duas coletas, eu vou fazer no 5º e no 6º mês de tratamento. Só que, se no 5º deu alteração, eu vou ter que repetir no 6º e no 7º mês. Então, eu faço esses exames, os dois têm que dar negativo para ter alta do tratamento. Agora eu tenho a síndrome da angústia respiratória, que é conhecida como SARA, ou sinal de Sears, tá? É uma síndrome clínica chamada de edema pulmonar não cardiogênico, em que o paciente apresenta hipoxemia grave, complacência diminuída dos pulmões, levando ao quadro de insuficiência respiratória. Agora, nesse momento que está falando do Covid-19, vocês estão ouvindo falar muito da síndrome da angústia respiratória aguda, porque é uma das consequências do Covid-19. Mortalidade de 50% a 60%, mas diminui com a intervenção precoce do tratamento. As manifestações clínicas: dispneia grave, uso da musculatura acessória, aumento da necessidade de oxigênio, estertores e roncos graves percebidos na ausculta, ou seja, são chiados, que deixa de ser normal. Aqui nessa imagem, eu tenho a imagem do pulmão, né, na anatomia normal, que é essa primeira imagem que eu vou circular para vocês. Espera aí que eu tô tendo controle disso. Aí eu tenho o oxigênio saindo, o CO2 entrando, beleza? Nessa segunda imagem, aqui, eu tenho o que significa a síndrome da angústia respiratória? É isso. Eu tenho entrada de oxigênio e eu tenho entrada de CO2, então eles ficam aglomerados aqui dentro. Então eles ficam aglomerados lá dentro, que ocasionando o quê?
a falta de liberação de oxigênio para o restante do corpo. Por isso, as pessoas tendem a ficar tão mal e necessitar o quê? Muitas vezes da intubação. As manifestações clínicas é a febre alta, tosse, dor no tórax, alteração da pressão arterial, confusão mental, mal-estar generalizado, dispneia, gemido respiratório, secreção do muco purulento da cor amarela ou esverdeada, tá? Toxemia e até mesmo a fadiga, que é o cansaço. Complicações, pode ocasionar um derrame pleural, hipotensão mantida e até mesmo um choque, hiperinfecção, pericardite, bacteremia e meningite, delírio, que são ocasionados na emergência médica, e a telectasia. Tratamento através de antibióticos e sintomáticos, tá? Oxigenoterapia e intubação de emergência. Os cuidados de enfermagem, melhorar a troca gasosa, melhorar a depuração da via aérea, aliviar a dor pleurática, monitorização para complicações, educação para manutenção de saúde e controle dos sinais vitais. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é conhecida como a DPOC, doença crônica progressiva irreversível que comete os pulmões e tem como principais características a destruição de muitos alvéolos e o comprometimento dos restantes. Ocorre com mais frequência em homens com idade mais avançada. Pessoas que tiverem tuberculose também podem desenvolver a doença. Na bronquite crônica existe uma inflamação crônica dos brônquios e dos bronquíolos. Quando as vias aéreas estão inflamadas, menos ar é capaz de fluir para dentro e para fora dos pulmões, ou seja, não emite a troca gasosa com eficácia. A irritação dos brônquios resulta da produção crônica de catarro. A bronquite crônica é caracterizada quando o indivíduo tosse na maioria dos dias do mês, por menos 3 meses, em média de 2 anos suscetíveis. A ausência de outra causa é a da tosse, tá? Além da produção crônica do muco pelos brônquios, a inflamação dos brônquios resulta na fibrose progressiva e na parede dos mesmos. Essa patologia, ela é muito agressiva, tá? Em uma pessoa portadora de DPLC, ela vai ter o DPLC para o resto da vida. Bom, aqui eu tenho uma diferença dos brônquios para vocês. Aqui eu tenho um bronco saudável. E nessa imagem do lado, eu tenho aqui uma inflamação do processo do muco. Olha como fica estreita esse vaso. Aqui embaixo, eu tenho uma membrana alveolar saudável, ó. E do outro lado, eu tenho ela já apresentando um processo inflamatório. Então, significa o quê? Que os meus alvéolos, eles crescem, eles impedem o quê? A entrada e saída, a expulsão do ar de uma forma adequada. Ou seja, porque se vocês olharem na inflamação através do excesso de muco, como ele vasoconstringe, né? Então, dificulta a saída de oxigênio, a expulsão do ar e, consequentemente, a respiração também. Então, aí eu posso ter uma enfisema pulmonar. Aqui eu tenho umas vias aéreas normais, tá? No segundo bonequinho, eu tenho as vias aéreas apresentando uma crise asmática. Olha como os vasos, né? As paredes, elas ficam mais inflamadas. Aqui, ó. E aqui eu tenho, na terceira imagem, os músculos como eles ficam comprimidos no momento que de uma crise asmática. Olha ele num todo como ele fica. Apresenta o quê? Uma grande dificuldade respiratória, que por isso que a pessoa muitas vezes ela pode apresentar uma parada cardíaca, tá? Pela falta de oxigenação. O enfisema, ele começa com a destruição dos alvéolos, é o que é irreversível e resulta na formação de buracos permanentes do tecido pulmonar. À medida que os alvéolos são destruídos, os pulmões perdem a capacidade de transferir oxigênio para o sangue, causando o que? Uma falta de ar, o pulmão ele perde a elasticidade, o que resulta no colapso dos brônquios, tá? Causas: fumo, poluição do ar, exposição ocupacional, alergia, autoimunidade em baixa, infecção, predisposição genética e envelhecimento, tá? Manifestações clínicas: a bronquite crônica é insidiosa e desenvolve-se durante o que? Anos, com aparecimento de tosse produtiva, sibilos de dispneia através dos esforços. Então, assim, às vezes durante a juventude a pessoa não tem a bronquite, mas chega em determinada parte da sua vida,
ela tem uma predisposição já para ela existir, então ela vai se desenvolver, tá? Por isso muitas vezes aparece depois no idoso. A enfisema é gradual, em seu início é progressiva com dispneia, intolerância aos esforços, expectoração do escarro e diâmetro antero-posterior do tórax, devido ao achatamento do diafragma. Então, assim, devido à inflamação que ela fica, ela dificulta cada vez mais a respiração, aonde ela é uma grande manifestação clínica do quadro de DPOC, a bronquite crônica e a enfisema. Aqui eu tenho um pulmão saudável e um pulmão de um fumante. Cuidados e as intervenções de enfermagem: melhora o padrão respiratório, controle de infecção, melhora a nutrição, aumenta a tolerância de atividade, melhorar o padrão de sono desse paciente e evitar a exposição a irritantes respiratórios. Aqui eu tenho uma pneumotórax. Tá vendo a imagem do outro lado, desse lado aqui, ó? Vocês estão vendo, ela é um pouco mais transparente. Desse lado que eu circulei, que tá com a setinha, ela tá mais densa, mais escura. Significa o quê? Que eu tenho uma entrada de ar nesse pulmão, tá? Tá entrando um ar indevido por aí. Tá? Pneumotórax, ou colapso do pulmão, acontece quando o ar escapa dos pulmões e extravasa através da parede torácica. Entra no espaço entre as membranas que revestem o pulmão e a parede do tórax. O ar ele vai aumentando. Vou colocar uma imagem melhor para vocês. Aqui. Aqui eu tenho um pneumotórax e é inicial, né? Peraí. Aqui. Ele tá pequeno. Tá vendo essa partinha azul? Ele é o que eu tenho de ar nesse espaço. Na imagem do pneumotórax grande, que é essa aqui, eu tenho um pulmão menor e uma quantidade de ar maior. Então, esse pulmão ele perde a sua eficácia. O que acontece com o pneumotórax, tá? Ele pode ocorrer através de 3 formas: espontaneamente, traumático ou através de iatrogênico, por algum acontecimento iatrogênico. O espontâneo é quando existe uma doença pulmonar, como enfisema pulmonar, asma, bronquite crônica. Traumático, traumatismo da região do tórax, tá? Exemplo, ferimento por arma de fogo, faca, até mesmo ocasionado por uma queda, acidente de carro ou agressão física. E o iatrogênico acontece com resultado de procedimentos médicos, como, por exemplo, uma tentativa de acessar uma veia do tórax ou até mesmo do pescoço e acaba esbarrando no pulmão, tá? Principalmente pelas cirurgias de videolaparoscopia. Os sinais e sintomas: uma pneumotórax é a falta de ar súbita, respiração dolorosa, dor torácica fina, frequente em um só lado, ou seja, se for meu pulmão direito, ele vai apresentar o quê? Uma dor aqui, falta do enrijecimento do pescoço. Não vai conseguir fazer este movimento, muito menos virar para um lado e para o outro. Por quê? Vai ter um acúmulo de ar nessa região tentando sair, tá? Uma tosse cortante, que é aquela tosse que ela fica o tempo inteiro, que a pessoa chega a ficar com falta de ar. Cianose, engurgitamento do pescoço, que é isso que eu informei para vocês, hipotensão, taquicardia, uma agitação e um cansaço muito fácil a pequenas atividades. Normalmente, o diagnóstico, o médico irá suspeitar de uma pneumotórax, o paciente ele vai ter todos esses sinais e sintomas, ele só vai confirmar através de um raio-x, tá? Ou até mesmo de uma tomografia, podendo chegar até também solicitar uma gasometria. O médico escolherá um tratamento baseado nos fatores desse paciente. Normalmente é utilizado um dreno de tórax, tá bom? Então, aqui, eu vou colocar, nessa imagem, mostra para vocês o ar entra no peito e o pulmão ele começa a falhar. Porque olha o tamanho que o pulmão fica, né? Então, partindo daí, se eu tenho muito ar nesse pulmão, eu preciso tirar. E como que eu tiro? Através de um dreno de tórax. O dreno de tórax é essa introdução do dreno no espaço pleural. Entre onde eu coloco o dreno? Entre o quarto e o quinto espaço intercostal. O dreno de tórax, tá? Ele é uma embalagem, um pote mais ou menos deste tamanho, ou maior,
e ele fica conectado com o paciente. Então, ele tem um selo de água, onde eu vou colocar o dreno marcado. Na aula prática, vai ficar bem visível para vocês. Conectar ao paciente uma extensão e ele tem um suporte para respiro. Os cuidados que eu tenho que ter com o dreno de tórax é manter o frasco de drenagem sempre abaixo do nível do tórax, manter o frasco protegido contra acidentes, certificar a extensão não está dobrada ou tracionada. Ao transportar o paciente, o dreno deverá ser pinçado, ter o selo d'água, fechar o dreno no banho para o transporte do paciente também. Bom, aqui eu tenho uma imagem de um dreno de tórax, tá? Para vocês, então eu tenho ele de 3 tamanhos diferentes, conforme a disponibilidade que tiver no hospital que você for trabalhar. Curativos do dreno, como funciona? O paciente ele vai ter que ficar o quê? Lateralizado sobre o lado onde está se concentrado o dreno. Mas existem casos que às vezes a gente necessita colocar 2 drenos, um em cada tórax, tá? Ou, desculpa, um em cada pulmão. Eu vou utilizar a luva de procedimento e vou colocar um vídeo também para assessorar vocês numa forma mais ilustrativa do processo de curativo de dreno. Aqui eu tenho uma forma simples, tá? De manter esse curativo fechadinho. O dreno de tórax, ele fica conforme tá a imagem de vocês. É simples esse curativo, então eu enrolo uma gaze, coloco e eu tenho também um tegaderme que eu posso colocar por cima. Aqui eu tenho alguns dispositivos, tá? Eu tenho os nebulizadores, que é esse primeira foto. Eu tenho inaladores dosímetros pressurizados, que é o que vocês conhecem como bombinha. E eu tenho esses inaladores em pó, que é um deles, tá? Esse aqui, se você olhar aqui no meio, eu coloco um comprimido aí dentro, esmago esse comprimido e faço a inalação através da boca, que eu tenho que puxar o pó do comprimido. Então, é uma forma de inalar, tá bom? Consiste na administração de oxigênio em uma concentração de pressão superior e é encontrado o que? Na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar a deficiência do oxigênio ou até mesmo da hipóxia. As considerações: o oxigênio é um gás inodoro, insípido, transparente e ligeiramente mais pesado que o ar. Elimina a combustão. Aqui eu tenho sinais de hipóxia. Sinais de hipóxia são sinais respiratórios, taquipneia, respiração laboriosa, retratação intercostal, batimento da asa do nariz, tá? Cianose progressiva. Sinais cardíacos, ataquipneia precoce, bradicardia, hipotensão e parada cardíaca. Sinais neurológicos, inquietação, confusão, prostração, convulsão e até mesmo coma, tá? E entre outros sinais e sintomas, eu tenho também a palidez. Os cuidados gerais: aspiração da secreção orofaringe e narinas, sonda orogástrica para esvaziar o conteúdo gástrico, diminuir a compressão do diafragma e evitar o risco de aspiração por vômito. Aquecimento do paciente, pode apresentar cianose pela hipotermia. Verificar se não há desperdício de vazamento e indicação inadequada ao fluxo excessivo. Aqui eu tenho algumas técnicas, tá? O O2 pode ser sempre umidificado ou aquecido usando como uma máscara da seguinte maneira, através da máscara. Oxigenoterapia, que é essa primeira aqui que eu tô mostrando para vocês. Essa primeira é um frasco de oxigenoterapia, eu coloco um selo d'água e marco. Eu coloco água e coloco no oxigênio, então vai umidificar a narina do paciente, ele vai receber o oxigênio. Máscara de alta concentração, que é essa segunda aqui, ó. Se vocês separarem, ela tem um saquinho, então o paciente não elimina nada. Todo o ar que ele respira faz a nossa troca, vai para dentro do saco e ele retorna para o paciente mesmo. Aqui eu tenho uns catéter nasal, tá? Que é aquele que eu coloco no nariz e passo por trás da orelha. Agora, cuidados de enfermagem com a drenagem, tá? Então, eu tenho através da inserção, que é observar os aspectos do orifício da inserção, como é que ele tá, atentar a saída de líquido pela inserção, realizar curativo pelo menos uma vez ao dia, observar a presença de efizema subcutâneo, informar a presença de sinais de infecção e informar o ponto de fixação, tá? Atentar para sinais de deslocamento,
observar a presença de coágulos ou fibrina, verificar se não há orifício no dreno externo, realizar a fixação de dreno na pele, ordenhar pelo menos o dreno 3 vezes ao dia, ou seja, em cada plantão ou conforme a necessidade. Nunca pinçar o dreno, exceto na troca de frascos. Frasco coletor. Manter o selo de água no mínimo de 2 centímetros. Observar o aspecto e quantidade do líquido drenado. Atentar para a oscilação e borbulhamento. Troca de frasco coletor diariamente. Evitar excesso de líquido no frasco. Nunca elevar o frasco acima do tórax. Não ocluir o suspiro. E o último cuidado é com o paciente. Observar padrão respiratório. Atentar para a dor ao realizar a conduta. Cuidado com a mobilização do paciente, orientar quanto ao autocuidado, tá? É o aspecto de higienização mesmo. Na plataforma de vocês, tô colocando alguns links para facilitar o aspecto visual para vocês, tudo bem? Obrigada.